Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui no terceiro episódio do ForFisiocast. Esse que faz parte da nossa plataforma da ForFisio Play, ou seja, é exclusivo. Para você acessar esse conteúdo e outros que estão por vir por aí, né, que a gente está abrindo o livro da ForFisio, você precisa acessar a nossa plataforma para ouvir esse conteúdo rico do Caio, do Gabriel, do Bruno, do Lucas e de toda a nossa equipe, de um tema, por exemplo, como esse que vai ser hoje, que é ligamento cruzado anterior, esse que eu gosto bastante. Esse que eu sempre falo e dei bastante aula, algumas aulas, né, sobre esse tema, e é um tema que, como o futebol é o carro-chefe do Brasil, é uma lesão que, de certa forma, é incidente, é a mais severa do futebol, então chama muito atenção, né, sempre está muito na mídia. E o nosso tema é baseado nisso, veja só que legal, hein, olha só. LCA, protocolo acelerado, verdade ou irresponsabilidade? Nós tivemos alguns casos ultimamente na mídia, né, que colocaram que voltou mais cedo e por aí vai. Saiu um artigo, né, do Sweet Spot por 9 meses, que todo mundo jogou no Instagram e virou aquele spin, aquele carnaval, né, do famoso leitor rápido que lê uma figura e extrapola para tudo. Nós sabemos que tem que ter muita cautela quando você lê um trabalho científico para trazer as informações. E nós vamos discutir esse tema. Então, se você trabalha reabilitando essa lesão e quer entender mais, esse episódio é para você, porque a gente tá com um time aqui pesado, pesadíssimo, que um deles é o Gabriel. Gabriel, dá um oi pra galera aí, fala o que que você vai dizer para eles hoje aí. Legal, Caio. Esse é um tema, acho que muito importante, né, acho que para quem trabalha com reabilitação esportiva, ortopédica, é um tema fundamental aí para a gente discorrer, falar sobre temáticas aí essenciais. E vamos lá, estou muito entusiasmado aí em estar contribuindo hoje aí com o podcast. Excelente. E também o Brunão, Bruno Maronese, que coincidentemente hoje, né, Brunão, avaliamos um caso, né, de um LCA e sempre nós dividimos, e o Bruno já vai se apresentar, um caso que sempre, cara, um novo caso, vem várias ideias na minha cabeça. Apresenta o pessoal aí, Brunão. Então, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer pela primeira participação no podcast aqui da Forfisio. Vai ser um momento muito especial, a gente conversar sobre fisioterapia, sobre LCA, de forma descontraída, mas também com muita ciência. A reabilitação do LCA hoje na mídia é a reabilitação que mais chama atenção, pela questão, como o Caio falou previamente, de impactar no time economicamente, tecnicamente. Então é um processo que leva muito tempo e hoje em dia os artigos têm mostrado, e a gente tem tido respaldo na ciência, que a forma de evolução, os critérios que a gente tem que utilizar ao passar do tempo, cada vez a ciência vai mostrando que há margem para melhora, né, esses critérios da evolução. Então o fisioterapeuta em si, ele sempre precisa estar se atualizando, né, buscando novos artigos, novas ferramentas que possam ser útil na nossa prática, e com certeza a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Tem uma coisa que eu lembrei, que eu acho que é importante compartilhar, e eu percebo que a educação em si, educação, o sistema de saúde educacional, eu tô falando, né? Existem erros de conceito que faz parte dessa evolução, como eu citei anteriormente, que eu vou citar um fato e logo eu vou colocar a pergunta que é. Uma vez eu estava em São Paulo, que a gente fui acompanhar um atleta fazer a reconstrução do ligamento cruzado com um grande cirurgião reconhecido no Brasil e no mundo, e eu ia entrar na cirurgia, inclusive, e na sala de espera eu estava conversando com a equipe dele, ali, tomando café e tal. E aí, ali, quando o médico me indagou, falou: "Ah, mas quanto tempo vocês usam, né?" Ali, ele usou essa expressão, eu falei sobre os 9 meses. Falou: "Não, nossos atletas eles retornam para o campo com 6 meses." Ele falou: "Retornam para o campo."
Ou seja, é um erro de conceito. Ele estava certo no que ele falou, o atleta pisa no campo mesmo, Uhum. mas como, quanto, essa é a grande questão que mudou e poucas pessoas sabem sobre isso. Eu vou tocar alguns conceitos que eu já lembrei, controle de carga, força, eu lembrei aqui, você falou volume, é uma coisa que são conceitos novos sobre os critérios, talvez que poucas pessoas dominam ou sabem o mínimo na área da fisioterapia ou na área da reabilitação. Inclusive, tá dentro da nossa mentoria, hein. Só o módulo ali, ó, de controle de carga logo, logo vai soltar ali o Rafa junto com o Matheus. Você que não sabe, físico, controle de carga é um tema muito importante e poucas pessoas realmente sabem. E quando a gente fala nessa evolução, talvez uma coisa que mais está dentro até dessa pergunta que o médico colocou, é esse contexto que ele não entende, né. Perfeito. E a próxima pergunta, Bruno, é justamente para você, que está ligado a isso, que é o seguinte: o que a literatura mostra hoje sobre os protocolos acelerados de LCA, né? Existe respaldo real ou estamos forçando uma evidência que ainda não se sustenta? Né? Isso a gente pode falar, bom, vou deixar você responder. Responde aí que depois eu falo. Então, ontem estudando, antes da apresentação, passei na nossa inteligência artificial lá, Muito bem. Inteligentíssimo. muitíssimo, né, Claro. colocar ela para trabalhar um pouquinho e passei para ver o nível de recomendação, né. Então hoje o nível de evidência é o nível 2B e a recomendação é o nível C, então ela é inconclusiva. Então um fisioterapeuta que tem um bom suporte científico, consegue acessar as melhores bases de dado, e não é só acessar o dado, mas é saber ler o artigo, interpretar o que está sendo dito ali e fazer o raciocínio junto com a expertise, ele tem um apoio científico que o acelerado hoje ele não tem respaldo científico. Então, é base todo mundo tiro no escuro e eu vou torcer para o meu atleta estar na estatística do que não vai romper. Eu, Bruno, prefiro não correr o risco, porque se acontecer, a chance de eu impactar de forma negativa a vida de uma pessoa, de um atleta ou do nosso paciente é muito grande. Então, é de suma importância a gente ter esse respaldo científico, ter expertise atrelada do profissional, para depois ter a tomada de decisão se vale a pena ou não acelerar. Nesses casos, a minha opinião é que não, mas existem pessoas que acreditam, senão não haveria estudos, né. Se não houvesse pessoas que acreditassem no acelerado, não haveria estudos. Mas hoje a literatura não tem suportado isso. Então eu sigo essa base da ciência. Quem sabe daqui 3, 4 anos a ciência me diga o contrário, mas enquanto não houver dados robustos que suportem isso, protocolo de no mínimo 9 meses e, dependendo dos casos, pode evoluir até 12 meses. A gente tem casos hoje em Sim. esporte de alto rendimento que vocês percebem que esse protocolo ele é aumentado muito em função de lesões multiligamentares, lesões condrais, que aumentam o tempo de retorno. Imagina eu querer acelerar um caso de um atleta com lesão de LCA, lesão de LCM, uma lesão condral e ruptura meniscal. Exato. Tem muitas questões aí, né, envolvidas. A gente sabe que teve uma questão aí, né, que ganhou muita notoriedade na mídia. Vou falar o nome do atleta, vou falar o nome do clube, acho que todo mundo sabe. Que teve realmente uma antecipação importante, do retorno. O atleta eu acredito que deve ter atingido todos os critérios ali funcionais, com certeza, mas o marco temporal, não. E aí talvez eu hipoteticamente na minha cabeça falando: "Ah, acredito que eles devem ter antecipado, o atleta tá bem", com o objetivo de realmente que o atleta jogue na maior competição do ano, né, que seria o mundial. Esse pensamento por si só, para mim, já é negligente por conta de todo o contexto que a gente pode falar, o que que uma recidiva impacta para um atleta, mas também no contexto que a gente precisa pensar que uma coisa é o atleta voltar à atividade, outra coisa é voltar ao esporte, outra coisa é voltar a performar. Se você está liberando um atleta um mês antes da principal competição da equipe, achando que ele vai performar nessa competição, resolver o problema, não vai acontecer, não vai acontecer. Então é um erro em relação a de conceitos, em relação a de fato, né, ter um aumento de risco de recidiva, e também achar que o atleta ele vai performar no curto prazo, que
isso não vai ocorrer. Ele vai voltar a jogar, mas não vai voltar a performar. Para isso, a gente precisa ter uma janela importante de tempo. Agora, a questão é, qual é o risco-benefício em relação a isso? Para mim, não justifica. Porque eu tenho uma coisa na minha cabeça, talvez vocês tenham essa impressão, quanto mais tempo se tem, quanto melhor treinado parece que o tempo te dá essa variável, se realmente sabe brincar com ela, mais seguro eu fico. Sim. E pra mim é uma coisa muito óbvia isso, quando está bem treinado, né. Só pra afirmar isso aí, bem, né, e Exatamente. você vê ele mais seguro, você vê ele mais reativo, você vê ele mais potente, você vê a fala dele mais é visível, cara, é visível, né. Porque assim, eu te pergunto também, até uma reflexão pra gente. Para um atleta estar voltando com 7 meses, quando que ele iniciou uma mudança de direção na fisioterapia com imprevisibilidade? Quando ele iniciou uma transição com um preparador físico antes de ser liberado? Gente, é muito precocemente. E a gente precisa também considerar a ligamentização. Se a gente está diante de uma ligamentização que talvez vai conquistar a sua plena maturação com 2 anos. Então, quanto mais tardio for esse retorno, melhor nesse aspecto biológico também do enxerto, né, além dos Sim. aspectos funcionais. Bom, o Gabriel não deixou nada pra mim do critério, né? Agora arruma dá um upgrade aí. Mas vamos lá, acho que para complementar o Gabi e o Caio falar bastante nisso, questão de GPS, né? Então, hoje quem trabalha no alto rendimento consegue ter o acesso do dado pré-lesão do atleta, como eram os melhores marcos dele, e dentro desse processo de reabilitação, desde da físio até o RTP com a transição preparação física, um ponto que é primordial para nós termos certeza de que o atleta está apto, é ele cumprir todas essas métricas do GPS. E a gente se a gente for pensar em fazer uma construção de carga para um atleta fazer 25 km numa semana cheia, cara, isso demanda tempo. Eu não faço isso em 4 semanas. Eu até posso fazer, mas eu vou gerar picos muito grandes, magnitudes de sprint, de aceleração e desaceleração, e daqui a pouco eu vou estar expondo esse atleta a desenvolver uma lesão muscular, quando ele Eles retornar vão à escola, tendinha. uma lesão tendinha, por exemplo, um atleta que fez um enxerto tendinopatelar. E é um atleta que joga no meio, que tem muita troca de direção, muita movimentação lateral, faz muito esse movimento, acelera, desacelera. Então daqui a pouco eu tô colocando isso Regredindo o atleta. progredindo, porque eu vou estar expondo o tecido dele. Às vezes o tecido tá pronto, mas o volume tá muito alto, então eu tô excedendo a capacidade, e eu posso estar gerando uma repercussão negativa nesse atleta que vai até atrasar. Então o GPS, e se tu pegar os últimos artigos, eles têm colocado isso, né, de critério temporal a lei dos 9 meses, critério de GPS, né, do atleta Sim. ter essa progressão ao longo do tempo, eles usam progressão ao longo do tempo do GPS e dos movimentos de campo de complexidade. Então se tu for parar pra pensar, o tempo está envolvido em outros critérios que não só a questão de meses, mas também de Sim. evolução do atleta ao longo do tempo. Então acho que esse raciocínio é muito importante de a gente linkar com todos esses critérios objetivos, critérios funcionais, critérios psicológicos. Eu acredito que daqui a pouco vai sair algum critério cognitivo motor de avaliação de tempo de reação desse atleta, de dupla tarefa. Eu acho que está caminhando para isso, a gente tem visto saindo muito artigo nessa área e nos próprios congressos tem se falado dessa parte psicológica e comportamental da lesão da LCA. Então eu acho que vai ficar mais robusto ainda. E vão ter novas ferramentas que a gente vai ter que utilizar para ter mais clareza na hora de ter essa alta funcional do nosso atleta. E que dica que você daria para essas pessoas, Gabriel, que querem aprimorar a reabilitação do ligamento cruzado anterior? Eu joguei a bola para algumas coisas tão óbvias, né. Mas que dica você daria, assim, pensando, porque tem pessoas que vão pegar o primeiro ou nem pegaram, né, um paciente nesse cenário que vai chegar falando essas coisas como a gente acabou de comentar aqui, que é o peladeira de final de semana, né. Que dica que você daria, além de eu levantar colocar a bola na marca do pênalti para você agora? Eu acho assim, o profissional ele realmente tem que aprimorar cada vez mais o conhecimento. A área da saúde não tem por onde escapar. É atualização constante, né, e a gente como equipe, como plataforma, está cada vez mais, desenvolvendo, querendo extrapolar, né, o conhecimento. Então a gente tem
conhecimentos acessíveis aí para as pessoas dentro da nossa plataforma, da nossa mentoria, para cada vez mais estar aprimorando questões sobre reabilitação esportiva. Então, para quem não é assinante, para quem não participa da nossa mentoria, tá aí uma grande, né, oportunidade para estar cada vez mais aprimorando o conhecimento nessa área. E assim, a dica sobre o ligamento cruzado anterior, na minha opinião, para quem está nos ouvindo, assim, seja mais conservador, o risco-benefício não vale a pena antecipar o retorno desse atleta. E a ciência cada vez mais está trazendo demandas para nós, fisioterapeuta. Então, não faz sentido a gente discutir acelerar, sendo que o fisioterapeuta tem mais demanda para trabalhar com esse atleta, com esse paciente. Então, essa é a dica que eu tenho para as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. E você, Brunão? A mesma pergunta que eu fiz pro Gabriel. Quando fez a pergunta, eu fiquei reflexivo no começo, porque falou de não ter atendido, né? E eu fiquei pensando, poxa, quando eu vim pra cá, que eu tinha 2 anos de formado, eu nunca tinha atendido o NCA, quando eu morava no interior. E 4 anos depois eu tô num podcast falando sobre reabilitação da LCA. E me fez pensar como que foi essa evolução ao longo do tempo, né? Acho que o primeiro ponto que o fisioterapeuta quer que se desenvolver, cara, você precisa estar com pessoas que te façam crescer. Referências que façam se desenvolver, que façam ter essa inquietação de querer melhorar, de querer aprender. Então acho que isso é algo que pode ser treinável, tá? Não é inerente de uma pessoa, mas isso é treinável e o ambiente que tu tá pode te estimular positivamente ou pode te estimular negativamente. Então, um ponto é estar ao lado das pessoas certas e saber que tu tá direcionado para um caminho que faz sentido para ti. Então, pode fazer sentido para mim, mas às vezes não pode fazer sentido para determinada pessoa. Então, é ter o entendimento de onde você está e onde você quer chegar. Outro ponto que o Caio falou ali, cara, sou bom de tabela, gosto de Excel, gosto de documentar tudo, então acho que pro fisioterapeuta que quer trabalhar com alto rendimento, ter um bom conhecimento do Excel ou de uma outra ferramenta que a gente consiga fazer o semana a semana, fazer um macro, fazer um micro, isso ajuda muito. E também nos dá segurança. Eu documento toda a sessão dos meus atletas, sessão um, sessão 2, carga, resposta, então eu sou muito criterioso e cuidadoso em relação a isso. Desenvolver organização, né, porque reabilitar lesões de longo prazo demanda organização, porque tem muitas tarefas que a gente tem que fazer, e digo isso para ruptura de Aquiles, que é uma lesão de alta complexidade, também demanda muito cuidado, cirurgias de quadril, por exemplo, em outros esportes. Então acho que a organização também é um ponto que eu dou uma dica para as pessoas terem também. Uma pessoa organizada, ela vai mais longe, porque ela otimiza tempo, ela gere melhor as demandas que vão aparecer durante o dia, ela fica mais previsível algumas situações que podem acontecer. Então, desenvolver essas outras habilidades que não são só da fisioterapia, elas vão repercutir de forma positiva na pessoa como um profissional integral. Que legal. Olha, muito bom. Fiquei muito feliz com esse episódio. Eu particularmente gosto muito do tema, não só porque eu trabalhei com futebol e dentro e fora hoje, né? E que por hoje nós tivemos um caso muito legal, com certeza que ensina outros aspectos e como é importante você estar sempre nesse movimento de aprendizado, que faz parte da área da saúde, faz parte do crescimento e desenvolvimento. E o For Physicast está aqui para isso, para ajudar a você se desenvolver, ouvir na academia, na praia, aí no tempo que você tem no almoço na sua clínica, ou para você ver o nosso short no Instagram, né, Lucão? Que legal. Fiquei feliz, gostei bastante, tenho certeza que foi muito produtivo e daria para quebrar vários temas em vários pequenos pedaços. Então vamos para o fim. Fala da sua página, dá um tchau pro pessoal aí, Gabi Show. Legal, obrigado aí pelo convite. Novamente aí, Caio, tá contribuindo nesse nosso projeto, né? Falar um pouquinho sobre a minha experiência em reabilitação de joelho. Para quem não me segue, meu Instagram é gabriel.ramos. Então, muito conteúdo ali sobre reabilitação esportiva, empreendedorismo também, gestão de carreira, é algo que eu gosto muito de falar. E é isso aí. Vamos lá que é uma jornada, a jornada do conhecimento e a jornada em transmitir conhecimento é um eterno aprendizado para nós também. Então é muito gratificante
estar nesse projeto. E eu tenho certeza que é algo que vai impactar muitas pessoas e isso é um propósito nosso, né, profissional e de vida. Vamos que vamos, vamos Isso aí. transformar essa fisioterapia esportiva, vamos colocar ela em outro patamar, a fisioterapia em geral, né, na sociedade brasileira. Brunão, Cara, então mais uma reflexão, a gente vendo e presenciando isso fica muito feliz, porque esse projeto começou no passado com 2 cursos presenciais, e ver hoje o tamanho que ele tá tomando, a proporção que ele tá crescendo, tá criando, né, e a gente sabe que isso é só o começo. E para o pessoal que tá vendo de casa, ou na academia, se treinando, isso que a gente tá conversando, que vocês estão vendo é a Forfísio diariamente. São essas discussões, essa troca de conhecimento, esse aprendizado. Então, fique ligado que com as outras aulas, os outros cursos, vocês vão estar vivendo o que que é a cultura da excelência, a cultura do desenvolvimento, onde a gente busca cada vez mais melhorar os nossos profissionais de forma individual, de forma coletiva. E também uma frase que eu sempre digo, o conhecimento ele não tem que ser nosso, né? O conhecimento ele tem que ser de todos. E não tem uma melhor forma de a gente transmitir o que a gente aprende e o que a gente sabe dessa maneira, conversando de uma forma descontraída, mas também trazendo aspectos que são importantes para reabilitação, para fisioterapia desportiva. Então acho que essa é a mensagem que fica. Fiquem ligados no For Physio Play. Boa. aí, sua página. B_Maronese, vão encontrar bastante trabalhos com futebol, tênis, algumas discussões sobre controle de carga, que são temas que eu gosto bastante de conversar. Quem quiser tirar alguma dúvida, é só mandar mensagem no DM lá. Então, pessoal, finalizamos por aqui o terceiro episódio. Fiquem ligados, mais conteúdos vindo por aí. Então, para você que está ouvindo, até a próxima. Valeu.